abril, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosane. Hoje nós vamos ler 2 Reis, do capítulo 8 ao capítulo 10. Capítulo 8. A mulher de Sunem volta para a sua terra. Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar 7 anos naquela terra, e por isso ela deveria sair de lá com a sua família e ir morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Quando passaram os 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei, a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito o morto viver de novo. Nesse momento, a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi disse: Ó rei, aqui está a mulher, e aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher, e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela, e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que ela havia estado fora. Eliseu e o rei da Síria. Eliseu foi até a cidade de Damasco, numa época em que o rei Ben-Hadad da Síria estava doente. Quando o rei soube que Eliseu estava lá, disse a Azael, um dos seus oficiais: leve um presente para o profeta e peça a ele que consulte a Deus, o Senhor, para saber se vou ficar bem. Então Azael carregou 40 camelos, com todos os tipos dos mais finos produtos de Damasco, e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse: o rei Ben-Hadad, que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da sua doença. Eliseu disse: o Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. E ficou olhando firmemente para Azael durante tanto tempo que ele ficou sem jeito. De repente, Eliseu começou a chorar, e Azael perguntou: por que é que o Senhor está chorando? Eliseu respondeu: porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. E continuou: você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel, vai matar os moços, esmagar as crianças e rasgar a barriga das mulheres grávidas. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Perguntou Azael. Eu não sou ninguém. O Senhor Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria, respondeu Eliseu. Azael voltou até o lugar onde estava o rei Ben-Hadad, e este lhe perguntou o que foi que Eliseu disse. Ele disse que o Senhor vai ficar bom, com certeza, respondeu Azael. Mas no dia seguinte, Azael pegou um cobertor molhado, molhou bem, e com ele sufocou o rei, e Azael ficou no lugar de Ben-Hadad, como rei da Síria. O reinado de Jeorão de Judá. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Jeorão tinha 32 anos de idade. Ele governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe, de Israel. E Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel, como a família de Acabe havia feito. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor. Mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zair. Ali eles foram cercados pelos edomitas. Para escapar, Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite. E os soldados de Jeorão fugiram para suas casas. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também se revoltou. Todas as outras coisas que Jeorão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Acasias, de Judá. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jorão, se tornou rei de Judá.
Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe e neta do rei Omri de Israel. Por ser aparentado com o rei Acabe pelo casamento, Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus, o Senhor. O rei Acasias se juntou com o rei Jorão de Israel, a fim de guerrear contra o rei Azael da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote de Gileade, e Jorão foi ferido na batalha. Então ele voltou para a cidade de Jezreel, a fim de tratar dos ferimentos. E Acasias foi até lá para visitá-lo. Jeú é ungido para ser rei de Israel. Capítulo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: Apronte-se e vai até Ramote de Gileade. Leve este jarro de azeite, e quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsim. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí derrame azeite na cabeça dele e diga: O Senhor Deus anuncia que está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até Ramote de Gileade e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: Eu trouxe uma mensagem para o Senhor Jeú, para o Senhor. Jeú perguntou: Com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala, e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: O Senhor, o Deus de Israel, anuncia isso. Eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nabate, e do rei Baza, filho de Aias. Jezabel não será sepultada, o seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estava e seus companheiros. Eles perguntaram: Tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos, não. Disseram eles: Conte o que ele disse. Jeú contou: Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isso. Eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a corneta e gritaram: Jeú é o rei. Jeú mata Jorão. Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel tratando-se dos ferimentos que havia recebido em Ramote de Gileade, na batalha contra o rei Azael, da Síria. Por isso Jeú disse aos seus colegas oficiais: Se vocês estão do meu lado, não deixe que ninguém saia escondido de Ramote de Gileade, para ir avisar os moradores de Jezreel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado e o rei Acasias de Judá se encontrava ali fazendo-lhe uma visita. Uma guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou: Veja alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: Mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: O rei quer saber se o senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta, respondeu Jeú e mandou: Passe para trás de mim. O guarda estava na torre de vigia, contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú e novamente respondeu: Isso não é da sua conta, passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando, e disse também: O chefe do grupo está guiando seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. Aprontem o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado e então ele e o rei Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: Você veio como amigo? Jeú respondeu: Como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então Jorão virou seu carro e fugiu gritando para Acasias: É uma traição, Acasias. Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra.
Aí Jeú disse a Abidcar, o seu ajudante: pegue o corpo dele e jogue no campo que era de Nabote. Lembre que, quando nós dois estávamos juntos andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse estas palavras contra Acabe: ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos, e prometo, castigarei você aqui nesse mesmo campo. E Jeú ordenou ao seu ajudante: pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida as promessas de Deus, o Senhor. A morte de Acasias. O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados: matem Acasias também. E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Ibleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megido, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jezabel é morta. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio, olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: olá, Zerim, assassino do seu senhor. Jeú olhou para cima e gritou: quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela. E Jeú lhe disse: joguem essa mulher daí. Eles a jogaram, e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro. E entrou no palácio, e depois que comeu e bebeu, disse: peguem aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Meu Deus. Então eles voltaram, contaram a Jeú, e este disse: foi isso que o Senhor disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias, da cidade de Tisbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel, perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali, como esterco, e assim ninguém poderá dizer: esta era Jezabel. Capítulo 10. Os filhos de Acabe são mortos. Na cidade de Samaria moravam 70 filhos do rei Acabe. Jeú escreveu cartas e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim: vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei, e têm carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receberem esta carta, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, ponham no trono do pai e lutem para defendê-lo. As autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram: como podemos ir contra Jeú, se nem o rei Jorão, nem o rei Acasias conseguiram fazer isso? Aí o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade, junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, mandaram a Jeú esta mensagem: nós somos seus criados e estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser, porém não vamos colocar ninguém como rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta em que dizia o seguinte: se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim, aqui em Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria, que os estavam criando. Quando receberam a carta de Jeú, os líderes de Samaria mataram todos os 70 príncipes. Depois puseram as cabeças deles em cestos e as mandaram para Jeú, em Jezreel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú ordenou: façam com elas 2 montões no portão da cidade e deixem que fique lá até amanhã cedo. Ele saiu de manhã, foi até o portão e disse ao povo que estava ali: fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês não são culpados disso, mas quem foi que matou todos estes? Isto prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe que moravam em Jezreel, e também todas as autoridades do seu governo, amigos íntimos e sacerdotes, não escapou nenhum. Os parentes do rei Acasias são mortos.
Jeú saiu de Jezreel para ir até Samaria. No caminho, num lugar chamado Campo dos Pastores, ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias de Judá e lhes perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias. Estamos indo para Jezreel a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei. Então Jeú ordenou aos seus homens: peguem essa gente, quero todos vivos. Eles o prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram 42 ao todo, e nenhum deles foi deixado vivo. Os outros parentes de Acabe são mortos. Jeú saiu dali e no caminho encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Jeú o cumprimentou e disse: será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim, respondeu Jonadab. Então me dê a sua mão, disse Jeú. Eles apertaram as mãos e Jeú ajudou Jonadab a subir no carro de guerra. Jeú disse: venha comigo e veja você mesmo como sou dedicado a Deus, o Senhor. E Jeú o levou no seu carro para Samaria. Quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe, não deixou nenhum vivo, conforme o Senhor tinha dito a Elias que ia acontecer. Os adoradores de Baal são mortos. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse: o rei Acabe serviu pouco o deus Baal, mas eu servirei muito. Portanto, reúnam agora todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal, e quem não vier será morto. Mas esse era um jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal para poder matá-los. Então Jeú deu a seguinte ordem: anunciem um dia de adoração em honra ao deus Baal. O aviso foi feito. E Jeú mandou mensageiros por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores de Baal, não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal, que ficou completamente cheio. Então Jeú mandou que o sacerdote encarregado dos mantos sagrados trouxessem os mantos e os entregasse aos adoradores. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse às pessoas que estavam ali: vejam bem que somente adoradores de Baal estejam aqui, e nenhum adorador de Deus, o Senhor, tem entrado. Aí ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimar oferta a Baal. Jeú havia mandado que 80 homens ficassem do lado de fora, dando-lhes a seguinte ordem: matem todas essas pessoas que vou entregar a vocês. Quem deixar uma delas escapar, pagará com a vida por isso. Assim que Jeú apresentou as ofertas, disse aos guardas e aos oficiais: entrem e matem todos, não deixem que nenhum escape. Eles entraram com as espadas na mão, mataram todos e jogaram os corpos para fora. Então entraram no santuário interior do templo, levaram para fora as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e o seu templo e fizeram esse templo virar uma privada, que existe até hoje. Foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel. Mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a cometer o pecado de adorar os touros de ouro que havia colocado em Betel e em Dan. O Senhor Deus disse a Jeú: você fez com os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse, por isso prometo que até a 4ª geração seus descendentes serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu de todo o seu coração à lei do Senhor, o Deus de Israel, nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado. A morte de Jeú. Nesse tempo, o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel. O rei Hazael da Síria conquistou todas as terras israelitas que ficavam a leste do Rio Jordão, até a cidade de Aroé, no rio Arnon, no sul. Isso incluía as regiões de Gileade e Bazã, onde moravam as tribos de Gade, Ruben e Manassés do leste. Todas as outras coisas que Jeú fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeoacás ficou no lugar dele como rei. Jeú governou 28 anos em Samaria como rei de Israel. Uau! Esses 3 capítulos foram... Eles são fantásticos, violentos e violentos. As atitudes, eu queria entender mais, né, segundo a sua visão. Olha, tudo, por exemplo. É muito... O 8, deixa eu começar do 8. Tá. Você já tem uma ideia formada? Já. Então deixa eu só começar do 8. Vamos lá. No 8, o profeta Eliseu disse para Jeú, né, começou a chorar na hora que ele foi... Não, esse foi para Hazael. Não foi para Jeú, foi para Hazael. Tá? Ah, tá, exatamente. Hazael. Que era servo do Exatamente, rei da Síria. Pronto. Aí ele foi lá, né, levou os presentes pro profeta e tal.
E o que acontece? Eu não entendo, assim, na nossa linguagem de hoje, né, na minha linguagem da minha geração, é claro que a gente tem que sempre levar em conta que a geração passada era aquela geração como se fosse um começo de uma civilização ainda, né? Embora... Havia civilização, mas não havia civilidade. Não havia. Assim. Pronto. Então, assim, é muito... Deixa eu ir direto ao ponto. Eliseu começa a chorar e diz para ele que estava chorando porque o rei não ia morrer, que o Senhor estava falando que o rei ia morrer. No capítulo 10. Mas diga que vai ficar bom. Aqui meio que dá um nozinho na cabeça da gente, né? Aí logo em seguida ele já revela para Azael, revela para Azael que o que ele vai ser. Sim, o que ele vai fazer. E o que ele vai fazer. É como se estivesse denotando, tipo, vai e faz, entendeu? Tá, eu não vejo assim. Não, eu tô trazendo uma pergunta que eu sei que muita gente que gostaria de... Então, eu vou expor como que eu consigo enxergar no contexto. Primeiro, o rei da Síria, ele iria morrer. Ele estava doente. Sim, inclusive foi para isso que ele foi lá no profeta. Né? E ele iria morrer. Só que é interessante que ele chama o seu servo, Azael, para Azael levar presentes para o profeta. Eu acho isso muito bonito, porque a honra, né, que ele dá ao profeta Eliseu, reconhecendo inclusive o seu ministério profético. E aí Eliseu diz: o Senhor me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. No sentido do quê? Havia uma sentença sobre a vida do rei, mas o fato dele ter buscado uma palavra profética deu a Eliseu a autoridade de, diante de Deus, reivindicar a cura dele. Ele vai morrer, mas por causa de buscar uma palavra de Deus... Vai ficar bom no sentido não literal, mas no sentido de que ele ia morrer, mas dentro de uma perspectiva diferente. Bem, ele não iria morrer, não era para ele morrer. Ele iria ficar bom. Só que Azael, sabendo do futuro dele, porque Eliseu revela que ele vai ser o próximo rei da Síria. Ele adianta-se. Ele antecipa-se. É a mesma coisa de Davi. Davi já sabia que ia ser rei, mas Davi matou Saul? Não antecipou a situação. Não antecipou. Davi esperou o tempo e a justiça de Deus. Por isso que ele é Davi, né? Exato. Enfim. Azael não. Davi tá... Azael recebeu a profecia de que seria rei, mas antecipou e fez justiça com as suas próprias mãos. É aquela coisa de querer ajudar Deus. A mesma coisa que Abraão e Sara fez. Quando Abraão se deitou com Agar para ter um filho. Antecipando. E aí trouxe para si. Então, segundo a sua visão, Azaías estava se antecipando. Azael, ai meu Deus. Azael estava se antecipando. À frente do Senhor. E fazendo justiça com as próprias mãos. Tanto é que aqui a gente vê que ele realmente fez tudo quanto o Senhor ordenou, né? Eu quero abrir um parênteses aqui muito importante. Por quê? Quantas pessoas hoje não recebem uma promessa? Da parte de Deus, assim como Azael recebeu uma promessa da parte de Deus mesmo. Foi Eliseu que trouxe aquela palavra profética, né? Porque, inclusive, Deus iria usar Azael. Todos esses males que o povo de Deus vivenciava eram uma consequência da desobediência. Não é porque o inimigo tinha mais força do que Deus para livrar o seu povo, era porque o próprio Deus levantava esses inimigos para julgar o pecado do seu povo. Então, o que acontece aqui? Ele vai e se adianta. Então, quanta gente hoje recebe uma promessa da parte de Deus? Um exemplo, Deus fala que vai dar para ele um casamento abençoado, tá? Aí a pessoa vai e se antecipa, casa com o primeiro que vê, porque tem uma palavra profética na sua vida. Mas não espera o tempo para entender. Ah, vou te fazer pastor. E a pessoa está ali ainda trabalhando, começando o ministério, já se sai da igreja, já se sente e abre outra igreja. É antecipar. E não e nesse contexto que você está falando, é ruim, porque fica como se tivesse uma coisa incompleta, né? É como se houvesse realmente uma necessidade de, se Deus fez a promessa, eu queria ajudar Deus. Eu não posso ajudar Deus. Eu tenho que continuar fazendo a minha parte, mas esperar o tempo de Deus. Ok? Sim. E aí ele vai e mata o rei Ben-Hadad. Por quê? Porque queria ser rei. Entendeu? Então ele foi rápido. Toda a violência que Jeú fez e todo esse ato de violência foi realmente um cumprimento do que Deus falou através do profeta Elias,
que iria acontecer. Mas antes de falar sobre isso, se fizer necessário, eu quero falar da Sunamita, da mulher de Sunem. Sim. Como é lindo o cuidado do profeta com ela. O profeta Eliseu procura ela e fala assim para ela: olha, vai haver nessa terra uma grande falta de alimento por 7 anos, então saia daqui com a sua família e vá para um outro lugar. E aí ela sai, fica 7 anos fora, morando na terra dos filisteus, e depois ela volta. E quando ela volta, Geazi está contando para o rei de Samaria exatamente os milagres que Eliseu havia feito e o milagre da ressurreição. Ela chega exatamente naquele momento. Nunca é coincidência, eu nunca consegui enxergar as coisas como coincidência, você sempre enxerga como providência. E aí o que acontece? Ela vai reivindicar diante do rei a sua casa e as suas terras. Aí olha o que o rei fala no capítulo 8. Então o rei chamou o oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo que era dela e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que havia estado fora. O que acontece com essa mulher? A Bíblia diz que ela observava quando Eliseu sempre passava por aquela região. A palavra fala que ela construiu um quarto para o profeta, colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candelabro. Ela cuidou do profeta. Anos depois, eu estou falando de, sei lá, de uns 25 anos depois disso ter acontecido. Pode ser. Né? Porque o filho dela já tinha crescido quando ele morre. Eliseu ressuscita, passa algum tempo, Eliseu manda ela sair. Então, estamos falando de uns 25, 30 anos depois. É verdade. Tá? Aí ela vem reivindicar. Aí ela consegue a casa de volta, a terra e ainda toda a colheita durante 7 anos. Ou seja, vale a pena investir numa voz profética. Vale a pena investir no reino de Deus. Porque sempre haverá uma colheita. Sempre. Muito lindo. Muito lindo. E aí a gente entra em Jeú, né? Jeú, ele realmente ele faz assim, aos nossos olhos, atrocidades, né? No sentido de 70 filhos, 70 príncipes. Imagina você matar 70 príncipes num dia. Mas não foi uma ordem de Deus. Inclusive, ele usou de uma astúcia, né? Para poder matar os adoradores de Baal. De Baal. Exatamente. Vem, chama todo mundo que eu quero fazer uma adoração a Baal. Mas você acha que como é que Deus viu isso? Precisava de ser assim? Eu vejo como uma estratégia que Jeú usou. Existem muitas coisas que hoje pra gente é inconcebível. Mas é a linguagem da época. Daquela galera. É por isso que a gente precisa ler a Bíblia como um livro histórico. A gente precisa ter entendendo o contexto da época. Nós estamos falando de uma civilização. Porque você sabe que eu conheço algumas pessoas. Onde havia barbárie. Eu conheço não conheço algumas pessoas, já passaram pela minha vida, a gente ouve falar e vê algumas reflexos de pessoas que nem lê alguns determinados livros da Bíblia, porque não tem uma compreensão, e não tem essa compreensão, e lê uma coisa assim, como está aqui, assim, superficialmente, a letra em si, e fica confuso. Sendo que é por isso que existe tantas, hoje no nosso tempo, tantas barbáries, né? Entre linguajar, no jeito de falar, porque as pessoas não vê o livro como o livro da Bíblia como um livro histórico. Não tem como ler a Bíblia sem linkar quem eram as pessoas. Sem dúvida. E o que elas faziam e de onde elas vinham, como elas estavam, não é verdade? Exatamente. Inclusive, olha... É fantástico, né? Pensar assim. No capítulo 19, tá aqui, ó, versículo 15, 1 Reis, tá? Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, falou para Elias, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Hazael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meol, como profeta, para ficar no lugar de... As pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, no caso 7.000 profetas, né? Todos aqueles que não adoraram Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Ou seja, Elias recebeu essa palavra de Deus. E tudo que Deus falou para o profeta Elias aconteceu. Deus tem os seus caminhos. E os caminhos de Deus sempre são justos. Eu sei que quando a gente olha, a gente fica extasiado por causa da compreensão da atualidade. Mas nós precisamos entrar dentro do contexto daquela época para entender a ação de Deus. E entrar desde o começo até o fim da palavra de Deus, porque por causa dessa maneira de ler a palavra de Deus,
Muitas pessoas têm se perdido em seus julgamentos, em seus posicionamentos, né? E é fantástico você ler a Bíblia sobre essa ótica histórica. Maravilhoso. Agora, um conselho que eu acho que é muito relevante em tudo que a gente leu. Acabe morreu, Jezabel morreu, mas, inclusive, a Bíblia fala que quando foram enterrar Jezabel só havia as mãos e os pés dela. Sabe por quê? Porque a única coisa que a gente deixa na terra são as obras das nossas mãos e a consequência do caminho que seguiu os nossos pés. Então Jezabel e Acabe morrem, mas os filhos deles sofrem a consequência de tudo que eles plantaram, de todo o caminho que eles trilharam. A mesma coisa somos nós no sentido do quê? Semeadura. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente planta. Mas é um cuidado extremo. E a questão da lei da semeadura, eu já vou terminar. A questão da lei da semeadura, ela na realidade, o que é a lei da semeadura? A lei da semeadura é algo que Deus estabeleceu para que haja nos nossos corações o temor, sempre que nós vamos colher, sempre que nós formos plantar. Que a gente nunca se esqueça que quer o bem, quer o mal, nós vamos colher tudo que nós plantarmos. É isso aí. Amém? Amém. Nós nos vemos amanhã no capítulo 11 de 2 Reis.